Boa tarde a todos. A gente está agora dando sequência à série de webinars do IVEPESP, né, que esse ano está completando 12 anos de existência. E hoje a gente tem o prazer de ter o Alessandro Santiago dos Santos, né, que atualmente é gerente de apoio de negócios de tecnologias digitais do IPT, entre outras coisas. E ele vai falar de um tema muito importante, interessante, que é as relações da mobilidade urbanas em tempos de pandemia, né? Tecnologia e dados. Então, esse foi uma ferramenta muito utilizada e continua sendo usada no mundo inteiro, né, para poder fazer uma série de projeções e tudo mais. Bom, isso vai ficar por conta do Alessandro, que vai nos explicar daqui para frente. Então, eu queria primeiro agradecer a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, avisar que esse evento aqui está sendo gravado, né? E eu vou depois fazer uma edição especial após o término, né? A ideia, então, é que o Alessandro vai fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos, com slides que ele já preparou, e os 30 minutos finais, a ideia é a gente reservar para perguntas, discussões que podem vir lá diretamente do YouTube, ou pode aqui também, uma discussão entre nós aqui também. Então, eu, agradecendo a presença de todos, em especial o Alessandro, eu passo a palavra para ele dar início à apresentação. Por favor, Alessandro. Hélio, obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, né? E sobre o assunto que, infelizmente, nós estamos nessa pandemia ainda, né? E sempre tem um monte de questionamentos de que forma que poderia ser melhor conduzido todo esse processo, né? Eu vou aproveitar aqui e compartilhar minha tela já para a gente começar já o conteúdo, né, Hélio? Ok. E aí vamos seguindo conforme a gente tinha combinado. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. A apresentação fica mais simples. Vamos começar do início, sempre mais fácil. Então, estamos lá, né? Nós estamos aí no tempo de pandemia, então eu apresentei para vocês exatamente qual que é exatamente a nossa agenda de hoje, né? Então, nós estamos falando aí das relações da mobilidade urbana em tempos de pandemia, tecnologias e dados, e hoje a gente imagina que vai colocar aqui para vocês as tecnologias que podem e estão sendo utilizadas na questão do monitoramento da mobilidade, né? E muitas delas são usadas em locais diferentes do planeta. Então, uma coisa é se utilizar essas tecnologias aqui no Brasil, mas dependendo do cenário que se utiliza, em outros países são cenários diferentes, né? Então, das tecnologias que a gente vai comentar aqui, a forma como está sendo usada, a gente comenta um pouco de como que elas estão sendo usadas no mundo, e a gente fala o caso particular aqui de São Paulo, né? Que no Brasil foi um dos primeiros que criou um centro de contingência para a questão da pandemia, e algumas coisas estão sendo experimentadas por lá. Então, nós temos aí o uso de tecnologias como Big Data, Business Intelligence, Internet das Coisas, integração de dados, né? E essas tecnologias, elas geram, utilizam e tem alguns usos, né, para poder ajudar a tomar decisões do cenário da pandemia aqui no estado de São Paulo em particular, mas no mundo também tem esses desenvolvimentos, né? Então, já surgiram as formas de avaliar o isolamento social, que antes da pandemia acho que esse conceito não era muito conhecido, vamos chamar assim, né? Já faz parte do nosso dia a dia, mas também tem a questão do monitoramento da circulação, da recuperação econômica, verificar se existe áreas onde existe mais aglomeração de pessoas ou não, e os painéis estratégicos para tomar decisão no enfrentamento, né? De que forma que eles podem ajudar a tomar decisão com base nos dados e nas tecnologias que foram aplicadas, né? Dentro desse contexto, é bom lembrar aí o nosso cronograma, né? Exatamente como que isso acontece. Nós temos aí no início, lá em 31 de dezembro, onde foi anunciado o primeiro caso em Wuhan, lá na China, né? Em 2019, daí o nosso Covid de 2019. 31 de janeiro, São Paulo anuncia um comitê, uma criação do comitê. 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde declara emergência, né, no país, e 26 de fevereiro, primeiro caso oficial no Brasil, e só 11 de março que é decretada oficialmente, né, uma pandemia pela OMS, né. Eu gosto de mostrar essas duas fotos, que mostram exatamente lá no início de
janeiro, né, todo mundo lá na mesa apertadinho, juntinho, né, todo mundo sorridente, e aqui embaixo já vê no final do ano, agosto, um distanciamento social, uso de máscara, um lugar mais amplo, enfim, a nossa vida mudou, né, desde lá para cá, isso tudo reflexo, né. E como a gente sabe, a questão da mobilidade, ela é um dos fatores que, de certa forma, ocasionam uma maior disseminação do vírus. Quer dizer, a gente fala muito de distanciamento social, lavar as mãos, uso de álcool em gel, uso de máscaras, né? Então, na questão do distanciamento social, a mobilidade é um fator que realmente trabalha em cima disso. Vocês vão ver aí no chat que eu pedi para o Hélio colocar o link desse artigo que foi apresentado aí sobre essa escada, vamos chamar assim, essa escada rolante do monitoramento e rastreio. O que ela significa? São as ações que você pode tomar para que vão te dar dados para você monitorar como que está acontecendo a mobilidade num contexto de pandemia. Então, se a gente for pensar lá no nível mais baixo ali, que a gente fala da identificação de padrões de mobilidade de grupo de pessoas, você tenta identificar, considerando grupos, né, ou regiões, sempre de forma anônima, né, que é uma característica muito de países democráticos, que a gente não identifica o indivíduo, não é permitido, existem leis locais para fazer isso, né. Então, você identificar quais são os padrões. Então, por exemplo, o isolamento social, quer dizer, o quanto dessas pessoas estão paradas dentro de casa, estão isoladas, estão em isolamento social. Então, essa primeira camada de identificar os padrões de dados, elas determinam grupos de pessoas comportamentos, quer dizer, quanto percentual da população está em isolamento social. Isso variando conforme o dia, o mês, o padrão da semana, enfim, são o primeiro nível que você pode avaliar. Quer dizer, se você tem um nível de isolamento social alto, você minimiza o risco de contágio com o coronavírus, no caso, né, uma epidemia. Se você for andar um pouco mais para cima, quer dizer, se for caminhar um pouco mais, quiser mais informações sobre a questão do monitoramento, você pode chegar na questão de monitorar regiões, quer dizer, em vez de você monitorar grupos de pessoas, você monitora regiões, você pode monitorar bairros, pode monitorar regiões para saber se aquela concentração de pessoas em um certo local e verificar essa variação conforme o período de tempo, quer dizer, antes da pandemia, durante a pandemia, no final de semana. Você pode colorir regiões espaciais, né, que tem uma maior concentração de pessoas. Isso não quer dizer que ali tenha problemas. Você pode ser numa região densa de pessoas. Você tem que conhecer a região para saber que naquele ponto não deveria ter tantas pessoas assim aglomeradas naquela região, né? E, claro, quando é residencial, quando é comercial, então você consegue ter um mapeamento regional, vamos chamar assim, de pontos de aglomeração com índice de cores, né? Subindo nessa escada, você pode também ter índice de origem e destino, quer dizer, volume de pessoas saindo de uma área A para uma área B, tanto num contexto municipal como num contexto estadual. Quer dizer, se sai muita gente da capital indo para o interior, e obviamente a capital é um centro de contágio, existe uma maior chance desse contágio que está na região se propagar para o interior, que foi o que a gente percebeu no início da pandemia. Andando mais um pouco, nós chegamos à identificação de características econômicas e perfil individual. O que significa isso? Como vocês podem perceber, a cada degrau você começa a saber mais informações até um certo nível que você respalda umas questões legais de identidade. Então, quando a gente fala em identificação de características econômicas e perfil individual, nós estamos falando, por exemplo, a quantidade de pessoas indo para bares e restaurantes aumentou 10%, 20%. Você ainda não identifica ninguém. Mas você sabe que em bares e restaurantes aumentou a quantidade de pessoas num certo período. O pessoal indo para o supermercado, aumentou, diminuiu. Dá para segmentar em classes sociais, sim ou não, enfim. Você começa a ter mais informações um pouco mais detalhadas, sem identificar o indivíduo, os dados pessoais, nesse nível. E a última escada, que é o rastreamento individual, e aí, obviamente, cada país entende essa escada de uma maneira diferente, conforme as suas próprias regras, que é rastrear o indivíduo de alto risco, quer dizer, alguém que realmente é identificado com contágio, um indivíduo que está contaminado, e você pode rastrear ele para você monitorar as condições de saúde dele e também evitar que ele continue propagando, tá? No Brasil, isso não é permitido, tá? Mas a gente tem países como a Coreia do Sul, que eles usam wearables, usam braceletes, usam um rastreamento um pouco mais intrusivo, vamos chamar assim, porque a lei que impera lá e as regras jurídicas permitem isso em termos de pandemia,
que um indivíduo que se identifica como Covid, ele vai ter toda a assistência médica em casa, mas ele tem que assumir alguns compromissos de não sair da casa dele de um certo raio. Então, em alguns países, o Oriente principalmente, aplicam regras bem rígidas com relação a essa questão de rastreamento individual. No Brasil isso não é possível, e cada estado também ele é mais agressivo ou menos agressivo com essas características, né? Esse link que está aí na tela e também deve estar no chat do YouTube, vocês podem acessar com mais detalhes sobre essa escada de monitoramento. Pensando aqui pelo lado do Brasil e do estado de São Paulo em particular, a gente vai comentar com vocês o que a gente chama, como que isso está sendo utilizado, basicamente, né? Então, nós estamos falando aí do isolamento social, que é um cenário de Big Data e Business Intelligence, né? Então a gente avalia, basicamente, qual é o cenário do isolamento social das pessoas durante a pandemia, e isso envolve informações de diversas fontes, né? Então, você imagina que nós temos aqui no estado 45 milhões de habitantes, temos mais de 900 hospitais, 17 mil leitos, mais UTI, isso varia mês a mês, agora nós estamos com quantidade um pouco maior, nós estamos falando na capital de mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? Então 22 milhões de celulares, então imagine esse monte de informação transitando online, às vezes, ou dentro de uma escala temporal, né? Que a gente chama numa escala, a gente chama num cenário de Big Data. A gente está falando de um alto volume, uma velocidade que se altera rapidamente, o que era uma coisa de manhã, de tarde não é a mesma coisa, o que é hoje não é igual a ontem. Você tem diversas fontes de dados, né, dados de transmissão de dados de celulares por smartphone, ou dados de antena de celular. Você tem que garantir que esse dado é realmente dado fidedigno, correto, né, e ele agrega valor. Então, tudo aí é um cenário bem tradicional do Big Data, né. E, obviamente, isso também tem o cenário de BI, de inteligência computacional, né, que é criar algum mecanismo que possa, de certa forma, agregar isso de uma forma que possa criar dashboards inteligentes para que você possa tomar a decisão. Nesse sentido, em 8 de abril lá do ano passado, né, foi criado em São Paulo o Sistema de Monitoramento Inteligente, que ele, de certa forma, utiliza tecnologias de Big Data, de Business Intelligence, para poder fazer isso. E a gente chega lá, na sala de crise do Covid em São Paulo, que fica no Palácio dos Bandeirantes, numa sala chamada Anchieta lá, que tem esses painéis, aí são televisores de 70 e poucas polegadas, né, cada um com um cenário diferente de questionamento, né, que mostra exatamente o que se projeta, o que se trabalha na consolidação de dados de Big Data e Business Intelligence, né. Então, foi criado via decreto lá em maio mesmo de 2020, né, esse ambiente, e aí esses dashboards, eles consolidam informações que são geradas pelos Big Datas e consolidando em gráficos gerados com Business Intelligence, e aí vocês podem ver alguns exemplos aí, nesse quadro aí, esse quadrante vocês conseguem ver dados sobre isolamento social, sobre recuperação econômica, e mais embaixo ali à direita, dados do número de contágio por município, tá? E aí, dentro desse cenário, pensando na questão de mobilidade, né, a gente andando a primeira escadinha, a gente chegou na questão de identificar grupos de pessoas e a gente identificou que o isolamento social era uma boa alternativa para poder se monitorar, né, para entender se as políticas públicas estão surtindo efeito com relação ao isolamento social, né. E aí veio o que a gente falou dessa criação lá em abril, os primeiros informes de quantos por cento estava o grupo isolado, né. Isso surgiu através de parceria com as operadoras de telefonia celular, que elas têm essas informações das antenas e todos os celulares que estão conectados a ela, então elas têm um grande Big Data. E aí vale relembrar que esses dados não chegam para o governo, na verdade continuam confinados dentro da operadora, a gente só recebe os percentuais referentes a cada cidade, né, de percentual de isolamento social, a gente não consegue saber número de telefone, dados pessoais, não tem nada dessas informações disponíveis para esse monitoramento de isolamento social. Então, a gente, de certa forma, atendeu as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, e criamos mecanismos de divulgação isso, tanto divulgações para a sociedade, que tem um próprio site lá do coronavírus no governo de São Paulo que divulga isso publicamente, também com mecanismos internos para fazer isso, né. A gente criou os dashboards para que a gente possa visualizar. Então, a gente tem esse endereço que vocês estão vendo aí, que é sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus, que é o site oficial, e tem o site que a gente deixa lá no comitê de crise, que é só uma visualização um pouquinho diferente dos dados que estão lá. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês agora um dado online, vamos chamar assim, desse isolamento social nesse momento, né, que é a forma como a gente verifica essas informações de isolamento social
dentro do governo do estado, lá, dia a dia, essas informações chegam mais ou menos 1h da tarde, todos os dias para fazer isso. Então, vocês estão vendo aí na tela esse gráfico que indica o isolamento social dia a dia. Então, vocês podem ver que no início aqui, então, estão olhando o estado de São Paulo, né? Então, no estado de São Paulo, você tem, antes da pandemia lá, mais ou menos no início de março, um índice de isolamento social no estado em torno de 28%, 30%. Esse índice foi subindo conforme os decretos foram sendo atuados, né? Então, a gente consegue, de certa forma, identificar os decretos que são apresentados dessa forma, e aí você vê que no início da pandemia nós tínhamos um índice de isolamento social aos domingos em torno de 59%. Vai passando o tempo, né, ele começa a cair naturalmente pelo desgaste e vários outros fatores, chegando a uma casa de 45, né, 43 mais ou menos, e aí a gente chegou nessas últimas fases que a gente está próximo, que a gente teve aí a fase emergencial, fase vermelha, que a gente voltou à casa dos 50% aí, aos domingos, representando isso, né. E a gente tem um monitoramento, por exemplo, de várias cidades do estado. A gente está monitorando 104 cidades acima de 100 mil e 139 considerando até 50 mil, né? Então, a gente pega, por exemplo, cidades como Araraquara, que tem uns indicadores aí diferentes. Eles tiveram um lockdown mais forte, mais ou menos nessa época, aqui mais ou menos em fevereiro. Você pode ver que o índice dele chegou a 54%. E aqui embaixo tem a coloração conforme os índices de isolamento de cada região. E o ranking dos municípios, né, que são os maiores e os melhores em termos de isolamento social. O que a gente sempre fala para evitar é tentar comparar cidades, né? Uma coisa é comparar São Joaquim da Barra e comparar São Paulo, né? São cenários muito diferentes. Então, o que é bom a gente sempre perceber é a forma como ele evoluiu isso na pandemia, né? Como ele era antes da pandemia, conforme alguns decretos que vão aparecendo dentro desses fatores determinantes, né? Então, você tem esses indicadores que mostram exatamente essas informações e esses índices que você encontra do isolamento social, e esses dados são obtidos aí, como fazer isso. Então, quando a gente mostra os decretos que foram feitos, vocês veem exatamente que alguns decretos têm um maior impacto no isolamento social, né, e alguns outros decretos, por exemplo, esses outros aqui, quando a gente entrou na fase emergencial, os índices subiram para a casa do 51%. Tá? Então, voltando aqui para a nossa sequência, para a gente não estourar muito tempo, e ter um tempo de perguntas e respostas ao final, a gente passa aí pelo cenário de Big Data, né, que a gente reúne dados de operadores de telefonia, que imagine quantos telefones estão ativos, comunicando ao mesmo tempo e fazendo isso, indo agora com um cenário de uso da internet das coisas. Então, nesse cenário da internet das coisas, a gente tem até uma definição ampla, né, da internet das coisas, que, de certa forma, tudo que estiver conectado na internet pode se tornar como um elemento da internet das coisas. Às vezes, considerar um computador, um celular, isso não é muito bem aceito pela comunidade técnica científica, né? Então, tem uma definição mais restritiva, né, que fala que é basicamente aquilo que considera os objetos capazes de detectar alguma coisa através de sensores, né, transmitir essa informação e atuar sem a presença constante do humano, quer dizer, não tem que ter uma interferência humana nesse processo todo de captar, detectar, transmitir e ter alguma ação, né. Mas mesmo no cenário mais amplos de smartphones, por exemplo, se for pensar, por exemplo, um aplicativo que ele sabe onde você está, a partir dessa informação e de outras pessoas que têm esse mesmo aplicativo, cruzar, por exemplo, congestionamentos, verificar rotas melhores para você chegar no seu destino de forma mais rápida, com uma predição de tempo, e se caso tiver alguma interferência no caminho, ela refazer essa rota, nós estamos usando um smartphone com um aplicativo chamado Waze. E é um cenário muito clássico de internet das coisas. Então, até mesmo essa definição mais ampla, você consegue identificar realmente cenários de internet das coisas. E de que forma que isso pode ser utilizado para avaliar a mobilidade em cenário de pandemia, né? E aí a gente tem, por analisar o cenário, a gente tem vários componentes espalhados, componentes IoT espalhados pelo Estado. Nós temos os próprios celulares, que podem carregar soluções de IoT, contadores de tráfego veicular, que conta a quantidade de veículos que passam em um certo ponto, radares de velocidade, tags RFID em veículos, que a gente está falando, por exemplo, de tags tipo sem parar, Connect Car e outros mais que você coloca no veículo para fazer cobrança de veículos, né, de passe de pedágio. Você tem equipamentos emissor de nota fiscal, porque vocês sabem que esse cupom que sai lá, o QR Code atualmente, o dado que sai ali, praticamente ele é mandado online para a Secretaria da Fazenda, então a gente tem essas informações, e também é um dispositivo que gera dados. Os próprios sistemas de informações governamentais, né?
Tudo isso, de certa forma, pode estar integrado numa plataforma de cidade inteligente e, de certa forma, gerando dados consolidados para tomada de decisão. Esse cenário existe, esse cenário está sendo usado no comitê de crise. Então, vocês podem ver que todos esses componentes de IoT que estão espalhados no estado estão sendo usados ali no comitê de crise para você ter informações muito rápidas do que está acontecendo dentro do cenário do governo e, obviamente, facilitar aí a tomada de decisões, né? Então, com relação a cada um deles, eles têm aplicações diferentes. Então, a gente fala, por exemplo, quando a gente vai monitorar a circulação no estado como um todo, né? De que forma que a gente pode monitorar a circulação das pessoas no estado? Porque se a pessoa estiver circulando, a chance dela estar num ponto e ir para o outro ponto levando esse vírus existe. Então, se houver muita circulação, aumenta a chance de haver uma disseminação de algo dentro desse cenário, né? E aí nós temos aí o cenário de monitorar o estado. Dentro do estado, imagina o seguinte, lá no início da pandemia, a gente lembra que tinha lá, as contaminações estavam concentradas na capital. E essas coisas na capital, elas foram disseminando para o interior. A gente lembra disso, né, que começou na capital, com algumas casos, foi indo para o interior. Mas por que foi para o interior? Porque, na verdade, as pessoas estavam levando os vírus para o interior. Isso tem uma única maneira, porque naquela época, inclusive, o tráfego aéreo estava proibido. Só tinha um jeito, através das pessoas que saíam da capital para o interior. E elas iam pelas rodovias, montadas em veículos, em ônibus. E aí, obviamente, você monitorando esse fluxo, você consegue perceber o que poderia estar acontecendo, né, em regiões. Então, pensando nesse aspecto, o que poderia ser componentes de internet das coisas que poderiam ajudar? Então, a gente tem contadores de tráfego e radares espalhados pelo estado inteiro, nas rodovias e em cidades. Nós temos as próprias praças de pedágio que identificam os veículos quando você passa na praça de pedágio automático, né, quando tem aquelas tags que você identifica o veículo e paga de forma eletrônica, né? E a gente tinha um objetivo, que era analisar o tráfego, matriz de origem e destino, da onde está saindo os carros para onde estão indo, né, sem identificar nenhum veículo, sempre em volume de dados, né, tem 50 veículos saindo da capital e indo para Campinas. Tem 200 veículos saindo da capital e indo para São José do Rio Preto. E assim por diante, né. E dessa forma, tentando identificar como que está essa relação com o espalhamento do vírus durante o estado, né. Então, você tem lá várias fontes de informações que provêm desses sensores onde elas estão instalados. Então, elas estão instaladas em concessionárias de rodovias sob concessão e autorização da Artesp, empresas privadas que têm equipamentos espalhados nas praças, o departamento de estrada de rodagem que tem estradas que não são concessionadas, que são estradas que estão aí pela concessão do governo, né, integram na plataforma de cidade inteligente e geram os nossos famosos mapas aí, para mostrar como que tá esses indicadores de fluxo de veículos espalhados pelo estado, né. Tudo isso dentro da plataforma, usando BI, usando integração de dados, usando Big Data, para poder gerar essas coisas em tempo viável para fazer suas próprias análises, né? Então, se a gente for analisar esse mapeamento como resultado, o que se percebia lá no início, né? Então, a gente percebia que existia, mapeando esses dados, particularmente analisando o contágio e o número de casos que aconteciam em cidades, você percebia que realmente esses contágios aconteciam nos principais eixos rodoviários. Então, você percebia que tinha aí o eixo Marechal Rondon, Castelo Branco, Washington Luiz, que foram onde começou a aparecer os primeiros casos em cada cidade, e, obviamente, elas eram levadas por pessoas que estavam na capital para o interior. Então, com esse tipo de mapeamento, você conseguia perceber que, olha, se aumentou muito o tráfego da capital para uma certa cidade interior, aumenta o risco dela ter mais casos assim. Então, obviamente, no início da pandemia, isso era mais fácil de entender, né? Claro, agora o vírus está espalhado por todo o estado, então essa relação de mobilidade, ela existe ainda, mas é uma relação bem mais difícil de trabalhar, basicamente para você monitorar, né? E você conseguiu fazer isso a nível estadual, então você monitorava isso no nível do estado, né? Então você via quais são as regiões que tinham maior fluxo, usando os componentes de internet das coisas para fazer isso. Pensando dentro do município, se for analisar, você tem algumas cidades que têm mais radares, mais componentes de IoT, mas talvez tenha outras soluções que você pode utilizar para fazer isso, né? Então, quando a gente pensa na questão do município, cada município tem sua própria autonomia e tem suas próprias fontes de informações. Então, alguns municípios têm, por exemplo, bilhetagem eletrônica. Então, com essa informação da bilhetagem, ele consegue saber, por exemplo, qual é a quantidade de pessoas que estão usando o transporte público. E com essa informação, ele consegue, de certa forma, prever, olha, aumentou o número de pessoas usando transporte público, diminuiu comparado com o que era antes da pandemia,
e percebe se essa circulação no município aumentou ou diminuiu, aumentando e fazendo análise em dados de bilhetagem. Então, o município de São Paulo faz essa análise, outros municípios do estado de São Paulo também faz essa análise, uma análise que é feita no município, né, para entender como que está exatamente essa circulação das pessoas usando o transporte público, que a gente sabe que é um cenário complicado aí, com relação à disseminação do vírus, né. Outros mecanismos que são utilizados aí, nós temos aí o próprio Waze, né, o Waze, você fala, tá, legal, o Waze está em veículos particulares, de que forma que ele pode ajudar nisso, né? Então, o próprio Waze criou algumas informações para perceber a variação percentual, né, dos quilômetros rodados com o Waze. Então, ele consegue perceber das pessoas que utilizam o Waze e criar dashboards que mostram exatamente isso, né? E o último aí é o Google e o Android, né, através do Google e o iOS com o Apple, né? Eles, através do próprio sistema operacional, eles coletam informações de locais para fazer isso. Então, olhando aqui pelo Waze, vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês, a página da internet, para vocês verem o que o Waze mostra para nós aí com relação a essas informações, né? Então, você pode ver que são tudo público, né, essas informações. Então, se for descer aqui um pouco mais, ele fala, por exemplo, como que está o percentual de mobilidade em cidades. Vamos pegar uma cidade que nós temos aqui, né? Vou colocar aqui São Paulo. São Paulo, opa, isso aqui está certo. Somente São Paulo, para vocês terem um gráfico aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, lá mais ou menos no início da pandemia, eles fazem uma média, mais ou menos em janeiro, fevereiro, né, antes da pandemia, e aí fazem uma comparação percentual, quanto que aumentou ou diminuiu em relação a essa data, né? Então, nós tínhamos aqui no início lá do ano, né, nesse percentual em torno de 18% em relação a janeiro, e quando veio a pandemia, isso despenca, né? Você pode perceber que esse número de quilômetros rodados aí, com o Waze, no final do ano, começou a já ficar muito próximo do que era no início do ano, veio Natal, Ano Novo, voltou a subir, e aí a gente chegou na fase emergencial, na fase vermelha, né? Aqui na capital a gente teve feriados prolongados, que houve essa queda no uso aí, na quilometragem rodada com o Waze pela cidade. Então, você consegue perceber se as políticas públicas que se aplicou naquela região surtiram efeito na mobilidade individual aqui com os veículos que usam o Waze. Então, você consegue, a partir disso, perceber se a política pública que você fez tem o efeito esperado ou não. Quer dizer, se você mandou fechar comércio, colocou rodízio ampliado, você consegue perceber que, obviamente, algumas coisas podem mudar. E aqui, a partir de olhar desse cenário, você consegue perceber, por exemplo, se alguma política foi realmente atendida ou não, né? Outro exemplo que eu posso dar com relação aos dados do Google, né? Então, os dados do Google, eles formam, por exemplo, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles identificam, por exemplo, a quantidade de pessoas que frequentam estabelecimentos comerciais. Ele segmenta isso em categorias, sem identificar usuários, sem identificar quem é pessoas, basicamente em quantidade. Então, vou apresentar aqui para vocês. Estão vendo aí a questão particular dos dados gerados pelo Google. O Apple tem mesmo cenário, né? E ele divide também, ele faz uma média lá entre janeiro e fevereiro lá de 2020 e calcula quanto que está a queda percentual em relação a isso, né? Então, vamos botar aqui exatamente o baseline do Google, e vocês vão perceber como era antes e como é agora, né, comparando o dia a dia. Então, nós temos essa segmentação da mobilidade, circulação de quantidade de pessoas em locais de trabalho, em varejo e lazer, farmácia e mercados, parques, estações de transporte público e o tempo de permanência em área residencial. E aí vocês percebem como que acontece. Então, nós temos aqui, no caso, varejo e lazer, né, onde está bares, restaurantes, né, você percebe que tinha uma certa mobilidade, né, mas no 8 de março estava 11% acima do mês de janeiro, e quando veio a pandemia, isso despenca, né. Você pode perceber que, ó, vai subindo, e aqui aparece, até passou para cima, que isso aqui nós estamos vendo 23 de dezembro, quer dizer, vésperas do Natal. A mobilidade na cidade, no estado de São Paulo aqui em particular, né, estava 5% acima do que era no início do ano, né, veio Natal, Ano Novo, veio aqui também fase emergencial, fase vermelha, e vocês podem ver que essa mobilidade aqui, a quantidade de pessoas no varejo lazer diminuiu, né. E aí você pode também associar com relação aos decretos, né, então você pega os decretos quando eles foram implementados e consegue ver essa analogia. Então, se você pegar aqui só
vamos pegar só o ano de 2021, por exemplo, aqui, ó. 2021 talvez fica mais fácil para ver essa categorização desses efeitos. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, a fase que a gente chama da fase emergencial, aqui, a fase vermelha, mais ou menos 26 de março aqui, né? Vocês veem o quanto que caiu esse movimento aqui da movimentação, da circulação, da quantidade de pessoas no varejo de lazer, locais de trabalho e assim por diante, né? E você tem isso pelo Estado e você tem isso também por cidades, por municípios que estão no monitoramento. Então, a gente comentou para vocês no caso de Araraquara, que foi mais ou menos em fevereiro, aquele lockdown, então vocês percebem aqui, ó, por exemplo, o pico lá, chegou a 94% de redução na mobilidade no varejo de lazer, né? Talvez isso também reflete na estação de transporte público, aumentou o tempo de permanência nas residências. Então, você consegue perceber que, às vezes, uma política pública que você aplica, ele tem resultado no chão de fábrica, vamos chamar assim, né? As pessoas realmente estão ficando mais tempo em casa, estão evitando de ir no varejo de lazer, e isso tem uma relação direta com a questão de disseminação do vírus naquela região, né? Então, vocês viram a variação de percentual com relação a tudo isso. Então, o que a gente fala, tá, é legal, mas isso tem algum efeito? Será que eu consigo perceber mudanças na contaminação olhando esse cenário? Então, eu vou mostrar o último gráfico aqui, só para vocês perceberem o que eu estou falando, e eu vou entrar para um cenário mundial, onde a gente apresenta outros países, e a gente vai comparar com a gente aqui, o estado de São Paulo, em particular, né? Então, se a gente for fazer essa associação dos padrões de circulação com casos, tá? Vocês não estão vendo aí, eu vou pegar um país aqui para vocês perceberem, tá? Então, nós estamos aqui olhando, aqui em cima são o número de casos, tá? O número de casos de contaminação, e os dois gráficos abaixo são a movimentação, a circulação no setor de varejo e lazer, e aqui embaixo estações de transporte. Eu vou escolher como é que é o cenário no Reino Unido, só para vocês perceberem algumas características. Então, o que acontece? Nós temos aqui, mais ou menos em fevereiro, que teve a primeira onda lá no Reino Unido, né? Esse número de casos, onde eles fizeram uma ação e teve essa redução razoável da circulação no varejo de lazer. Essa onda desceu, que agora é uma ondinha, né? A primeira onda deles, naquela época era uma onda razoável, mas comparando com as ondas atuais, nós já estamos na terceira onda no Reino Unido, né? Então, veio esse número de circulação de pessoas no varejo de lazer, veio diminuindo, né? Chegando próximo ao cenário, e quando vocês percebem que está reduzindo, olha o que acontece com a onda. A onda de casos começa a crescer. Quer dizer, você aumentou a circulação de pessoas no varejo de lazer, isso é uma consequência, né? Porque liberou o varejo de lazer, né? A onda começou a subir, e o que eles fizeram? Tomaram alguma providência, alguma política pública que reduziu a movimentação da cidade em varejo de lazer, em transporte público. Houve uma queda na redução, não foi suficiente, voltou um padrão que era antes, voltou a subir a onda, aí eles fizeram alguma coisa um pouco mais radical, porque a onda subiu drasticamente, e aí essa redução veio cair a onda aí, e nós estamos nesses índices atuais aqui para o Reino Unido. Tá? Então, se for pegar outros países, vão perceber que isso também é parecido. Então, vamos pegar um país aqui também ali da Europa que tem características muito parecidas. Vamos pegar Portugal aqui, por exemplo, que também é um país, uma referência ali na Europa com relação ao controle. Então, vocês percebem a mesma característica. Primeira onda, começa a reduzir a mobilidade, começa a subir a onda, fazem alguma coisa, não é suficiente, a onda cresce, toma uma providência mais radical e a onda cai. Tá? Então, o cenário europeu é por aí. Se a gente for olhar o cenário brasileiro, né, do país, Brasil, que o Brasil, cada estado tem um comportamento diferente, vocês vão perceber que esse formato aqui é bem diferente de um formato europeu, onde as ações que são tomadas frente ao governo têm um reflexo diferente na população, né? Então, vocês podem ver que o reflexo da onda é um pouquinho diferente, né? E a gente tem isso por estado. Então, a gente for pegar o estado de São Paulo, em particular, a gente vê esse formato aqui no estado de São Paulo, né, que você tem o início, a primeira onda, foi reduzindo, aqui até o início do ano aumentou, a onda começou a crescer novamente no início desse ano, né, com o pico agora começou a descer um pouquinho, que os padrões de mobilidade já foram mais restritivos, né, e aí a gente conseguiu descer um pouquinho a onda. E a gente consegue olhar isso até por municípios, né, então eu falei com vocês no caso de Araraquara, não sei se vocês lembram desse comentário que ela foi famosa para um lockdown, então vamos pegar a cidade de Araraquara aqui para a gente ver como está o cenário deles, né? O município de Araraquara. Araraquara. Então
vocês tinham aqui um cenário deles que tinham essa mobilidade, foi voltando ao normal já no final do ano, né? A onda começou a subir, eles fizeram o processo de lockdown, a onda começou a descer aí, porque eles estão mais restritivos, né? Então, é um processo de abre e fecha, que você percebe a onda crescendo, você tem que fazer alguma medida para poder restringir a mobilidade, e aí quando você restringe um certo nível, aí você começa a descer, você começa a afrouxar, começa a subir, é um cenário bem complicado de gestão, tá? Então, esse processo da mobilidade, dentro dos modelos de pandemia, é um controle de ajuste fino, difícil uma relação, difícil o controle, e obviamente nós estamos mostrando que lidar com o vírus não é uma situação muito fácil para nenhuma, não é fácil para a população, nem para os governantes, né? Então, o que eu comento com vocês é exatamente isso, né, é o meu último slide aí que eu apresentei para vocês, né, com relação a esse cenário, e aí a gente fica aberto a perguntas, tá? Eu vou parar de compartilhar para a gente poder falar aí com o Hélio, né, em perguntas, caso tenha alguma pergunta, a gente está aberto aí. Espero ter agradado a todos e responder as perguntas de forma conveniente. Não, eu acho que foi uma apresentação perfeita, você acho que conseguiu resumir todas as possibilidades, né, e eu realmente fiquei muito impressionado de ver que esse centro que foi criado aí, né, e que você, de alguma forma, capitaneou tudo isso, né, que eu me lembro de fazer contato com você na época, né, que vocês iam praticamente todo dia para lá, né, ficava naquele centro que você mostrou, né, onde está todos aqueles monitores. E é impressionante a possibilidade de informação que a gente tem com todas essas tecnologias que você mostrou aí, né. Então, eu realmente achei perfeita aí. Já tem algumas perguntas aqui. Um colega aqui, que é o Maurício Tavares, que é lá do Instituto de Física, né? Ele fala assim, mas as pessoas que moram nos bairros não usam aplicativo de navegação. E é possível ver como foi alta mobilidade nos bairros? Então, os dados não se aplicam localmente onde as pessoas moram? Vamos lá responder essa pergunta, né? Com relação a pessoas que não usam aplicativo, o dado de isolamento social, que é um dos fatores, ele não usa aplicativo, ele não é um aplicativo no celular, tá? Ele pega a informação das antenas. Então, todo mundo que usa celular, seja um celular de última geração ou mais simples, ele está sendo contabilizado numa antena de celular, tá? Então, as operadoras, elas não invadem, não pegam informação do celular em si. Quando o celular ele se conecta numa antena para poder usar dados ou para usar dados ou voz, e às vezes ele manda a sinalização para falar que ele está vivo, o celular, ele gera um sinal na antena. Então, é esse sinal da antena que, de certa forma, contabiliza se a pessoa, entre as 10 da noite e as 2 da manhã, eles marcam, por exemplo, a antena que a pessoa dormiu. Então, na madrugada, supõe que aquela é a antena. E durante o dia, se a pessoa se locomover, ele vai gerar um sinal em uma outra estação de rádio base, uma outra antena. Isso significa que ele saiu daquela antena onde ele dormiu. Quando isso acontece, ele sai do isolamento social, tá? Então, o que significa isso? A pessoa, ela tem um celular, hoje nós temos a quantidade de celulares é maior que o número de pessoas que estão no estado de São Paulo. Então, a amostragem que a gente tem é uma amostragem muito alta, tá? Isso representa bem o município, tá? No início, a gente tinha também a questão dos bairros, tá? No início, tá? Mas a gente percebeu que existia uma variação muito grande entre bairros, tá? A movimentação. E isso não gerava, no início da pandemia tinha muito sentido, mas quando a gente passou para um modelo de contaminação comunitária, que está se contaminando em toda a parte do município, mas claro, tem umas regiões que são mais críticas e outras são menos críticas, o isolamento social ele começou a ter sentido só para o município, e aí parou de oferecer as informações por bairros, tá? Então, a parte de isolamento social por bairros deixou de existir, passou a ter isolamento social só por município, tá? Foi uma decisão das operadoras, por vários quesitos técnicos, né, com relação a isso. Então, a gente tem basicamente o isolamento social por município. E aí se compara exatamente como era antes da pandemia, depois da pandemia, antes de uma política pública, antes de fechar, antes de abrir algum. Tem sempre esse análise geral do município. Isso por os municípios mais populosos, que vão acima de 50 mil, que é o que está dentro da base do isolamento social. Tá? Então, esse é o ponto. Tá?
No caso particular do Waze, né, o Waze ele libera informações só de grandes cidades, né? Então, aqui no estado de São Paulo, ele só tem São Paulo e só tem Guarulhos, não tem para pequenas cidades, porque não tem uma base amostral suficiente para dar confiabilidade estatística. Então, se não tem confiabilidade estatística, eles nem apresentam esses dados consolidados, né? Já para os dados de celulares, nós temos para municípios acima de 50 mil, que dá 139 municípios. O estado tem 645 municípios, os outros são menores do que essa quantidade, né? Então, a gente sempre faz, às vezes, por regiões e toma as cidades maiores como um patamar de equivalência para aquela região. O patriota, né, o Alexandre, pergunta assim, eu não entendi como cada indivíduo entra na conta da mobilidade. O índice de mobilidade final deve ser uma média? Essa média pode ser influenciada por pontos discrepantes? Então, vamos lá. Cada um daqueles gráficos que eu mudei são fontes diferentes, e cada fonte tem suas peculiaridades. Vamos uma a uma, né? No caso do isolamento social, tá? Nós estamos falando da base das operadoras. Então, nós estamos falando de quase 100% da população que usa celular, tá? Então, a amostragem é praticamente quase toda a totalidade da população ativa que usa celular, tá? No caso do Google, né, que aí nós estamos falando de uma base amostral que são basicamente os celulares Android, tá? Todo mundo que usa celular Android, ele tem a possibilidade de ativar o recurso de identificação por localização. Isso vem, quando você usa um Google Maps, por exemplo, você tem que ativar esse recurso para você se identificar dentro do Google Maps, ou fazer o check-in de um restaurante, ou perceber que tem isso. Então, você reduz a amostragem com relação a isso. O Google, a Apple, eles já fazem o tratamento estatístico dando uma base já bem tratada com relação a essas características. Quando ele sai do perfil que tem uma validade estatística, ele não apresenta esse dado. Ele fica um buraco naquele espaço de tempo. Então, os dados que são públicos, você pode entrar no Google Mobility Reports, por exemplo, está lá os dados, todos eles livres, um arquivo Excel, vamos chamar assim. Você pode trabalhar e fazer as suas próprias análises, com todas as considerações estatísticas, explicando como que você usa esse dado, qual é o limite dele. Então, cada fonte de dado tem os seus limites que podem ser utilizados. Então, no caso particular do Google, você tem que permitir que você use os recursos de localização do Google. Quando você usa um Google Maps, você tem que autorizar isso. Quando você quer saber se você está dentro de um restaurante, não sei se alguns de vocês talvez tenham percebido, quando você chega com o seu celular num restaurante e fala, você chegou em tal lugar, você quer avaliar se isso é um bom lugar, não é um bom lugar. Vocês também percebem, às vezes, olhando no Google Maps, que às vezes você vai naquele estabelecimento e você vê lá, clica nele, ele mostra um gráfico que mostra se está cheio, se está vazio aquele estabelecimento naquele horário. Aquilo é tudo feito com informações que são obtidas pelo seu próprio celular. Uma vez que você usa o Android e permitiu essa localização, ele gera essa base de dados para o Google, e o Google usou essa base de dados para gerar índices de circulação nesses segmentos para ajudar o Covid, tá? Nunca identificante com o usuário, é sempre percentuais em relação a um volume anterior, então eu não sei quantas pessoas estão naquele índice, tá? Então vocês podem perceber que é sempre um percentual de redução em relação a uma média que foi gerada entre janeiro e fevereiro. Então, no caso do Google em particular, ele faz uma média dia a dia, qual que é a média da segunda-feira, considerando o mês de janeiro e fevereiro de 2020. Então, ele fala qual que é a média de quantidade de pessoas em estações de transporte público na segunda-feira de janeiro a fevereiro. Qual que é a média em terça? Qual é a média na quarta? Usando esse período de janeiro a fevereiro. Todos esses detalhes estatísticos, que são detalhes técnicos, representantes, eles têm essas informações na própria fonte de dados. Lá eles têm os relatórios, têm como usar os dados, e explica essas características de cada um. Então, quando a gente for criar os dashboards, quer dizer, se alguém for pegar essa fonte de dados, tem que ler esses comentários para entender o uso correto desses dados, né? Então, essas coisas que eu mostrei para vocês já estão usando essas considerações e os limites para poder fazer essas considerações, tá? Então, cada uma das fontes de dados, seja os dados providos por IoT, seja os dados providos pelo Google, dados providos pelos operadores, cada um deles tem um cenário de uso e os seus limites estatísticos de validade, tá? Então, toda vez que for usar esse dado, você tem que olhar como que esse dado é gerado, aplicado para cada um dos cenários que foram expostos aqui, né? Eu não comentei, por exemplo, como que são os dados do emissor cupom de fiscal, que são os dados
que provê daquela maquininha que sai aquele papelzinho amarelo, que tem lá o QR Code. Então, como que acontece? Quando você vai lá no bar e compra lá uma bebida, uma comida, ele vai gerar aquele cupom, aquilo gera um cupom eletrônico que vai para a Secretaria da Fazenda. E como que a Secretaria da Fazenda usa esse dado? Para quê? Olha, quando você abre bares e restaurantes, aumenta a arrecadação do bares e restaurantes. Então, se você percebe, se você fecha tudo e não mudou a arrecadação de varejo e lazer, alguma coisa está errada. Ele está vendendo. Então, se ele continua vendendo, ele começa a monitorar também como que está o setor. E por que isso é importante também? Você consegue perceber que alguns setores sofrem mais com a pandemia do que outros. Então, obviamente, bares e restaurantes é o setor que está mais sofrendo com a pandemia, e você pode ter ações do próprio governo ajudando com financiamento, ajudando esses setores, ou algumas políticas de emprego diferenciada para alguns setores que tenham essa arrecadação que foi, de certa forma, percebida com esses dados eletrônicos emitidos pelos cupons fiscais. Tá? Então, o governo analisa também essa informação, porque a Secretaria de Fazenda tem essa informação consolidada daqui 2 meses, então, daqui 2 meses ela tem uma consolidação geral, validada com toda a estatística, mas se esperar 2 meses para tomar ação no modelo de pandemia pode ser um pouco tarde. Então, eles usam as informações referentes a cupons eletrônicos fiscais para ter uma noção mais rápida do que está acontecendo e talvez tomar uma ação de política pública para poder proteger algum setor e perceber se isso está tendo efeito ou não. Então, cada fonte de dados tem os seus limites. No caso, todos esses links que você entrou, eles estão públicos? Dá para entrar, por exemplo, esses grátis que você mostrou de Portugal, eles estão disponíveis para qualquer um entrar e olhar também ou não? Sim, todos estão disponíveis, tá? Claro que eles não estão reunidos num único lugar, né? Eles estão meio espalhados, né? Então, no caso particular, os dados do CIMI, que é esse monitoramento, você vai no Google, coloca dados abertos CIMI. Ele vai direto na página de dados abertos, tá? Posso mostrar aqui, Sim, Hélio? Claro. Né? Porque é mais fácil mostrar aqui, eu vou compartilhar. Eu abro o browser e mostro na hora, que nada melhor que mostrar ao vivo, né? Então, vamos abrir o browser aqui. Vou botar com o browser na tela. Então, vamos lá colocar lá dados abertos CIMI. Lá, vou botar no Google. Olha lá, o primeiro que aparece, dados abertos do governo de São Paulo, do CIMI, está aqui os dados abertos. Então, tem aqui, ó, casos e óbitos por município e data. Microcasos de dados. Vamos abrir aqui só para vocês verem, tá? Então, tem aqui, ó, os dados CSV, os dicionários de dados como usa, e tem também, às vezes, até os gráficos geraram isso. Então, vou pegar uma parte interessante aqui. Quer ver? Deixa eu pegar os microcasos. Aqui, casos e óbitos. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Vai ficar mais legal para vocês verem. Aqui, ó, isso aqui, por exemplo. Síndrome respiratória grave, a COVID é uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Um conceito técnico, né? Então, além de você ter os dados, vocês têm os gráficos aqui, ó, online, ó, que vocês veem aqui, por exemplo, no caso do município de São Paulo. Então, você consegue saber, por exemplo, o percentual de contágio dessa síndrome, né, por regiões. Então, você consegue ver quais são as regiões que têm, por exemplo, mais casos por bairro aqui, tá vendo? Está segmentado por bairro em termos de casos. Então, você consegue ver casos de SRAG por 1.000 habitantes, e as regiões, e ver os gráficos aqui. Isso está livre, qualquer um pode acessar, e eu mostrei para vocês através desses dados. Então, você tem, por exemplo, casos e óbitos, por municípios, microdados, casos confirmados, a questão de etnia indígena, leitos e internações por DRS, que deve, por região do estado, né, leitos Covid públicos que estão ocupados, placar de testes, capacidade de testagem, enfim. Um monte de informações de dados abertos, além dos próprios dados, que você pode fazer pesquisas em cima dessas informações. Existem até alguns dashboards, né, que você pode utilizar para fazer as suas próprias análises, as próprias consultas, as próprias estatísticas, enfim, são informações que vocês têm aí aqui disponíveis em dados abertos, né? E no caso do Google, né, quando você for colocar lá, Google Mobility Report, né, você vai ver os dados do Google também disponíveis lá para você poder observar os relatórios, olhando os gráficos e os dashboards que ele mesmo apresenta, ou extrair
os dados através dos arquivos do Excel e coisas parecidas, né? Então, tá aqui abrindo, está um pouquinho lento na internet, mas aí você vê, ó, os relatórios, você pode baixar o global ou por região, você escolhe a cidade, né? Por exemplo, eu escolhi aqui São Paulo, só para mostrar rapidamente que existe essa possibilidade. Só eu conseguir digitar São Paulo corretamente, né? O tecladinho aqui às vezes não ajuda. O tio aqui não está saindo. Onde é que eu coloco aqui o tio? São Paulo. São Paulo. Difícil sem tio. Rio de Janeiro, aqui São Paulo, né? Então aí você faz o download do PDF ou o arquivo Excel e ele te mostra o resumo, por exemplo, da semana, né? E todas as cidades aqui do estado, olha lá, nessa data aqui, que é 27 de abril, né, ó, tem um varejo de lazer, uma redução de 35%, mercado de farmácia 11%, tem um PDF, que é um resumo executivo, né, do estado, e você tem que ir município a município do estado de São Paulo com essas informações. Além de ter esse PDF, que é um resumo, você também tem um arquivo Excel que você pode fazer suas análises, né. Então, eu estou mostrando para você que todos esses dados estão públicos, né, e livres para fazer as análises e as pesquisas naturais, tá? Me diz o seguinte, teve, no início, na primeira onda, havia uma informação que, assim, que a gente, para que a gente pudesse ter um bom resultado, tinha que ter essa questão da mobilidade, eu não me lembro, tinha um número, não sei se era 60%, 70%, tinha que estar chegando nisso, se não fosse isso, a gente tinha que tomar outras medidas. Esse número aí, eu não me lembro se era 70% ou 60% que tinha que ter de redução, né, para que houvesse, a medida tivesse efeito. Esse número, como é que a gente chegava nele? Na verdade, assim, a gente aprendeu com o tempo que definir uma meta para isolamento social não é algo factível e simples de atuar. Então, vou dar um exemplo disso. Você chegar a um índice lá de 50% ou 70% na capital é um tipo de esforço. Chegar no interior, numa cidadezinha pequena, é outro tipo de esforço. Então, se botar lá uma meta de 70%, que era um índice que o pessoal falava muito, né, de isolamento social, para a capital é praticamente impossível, porque o índice de mobilidade aqui antes era 28%. Então, você tinha que subir mais de 50% o seu índice que era antes da pandemia. Então, a gente aprendeu com o tempo que é melhor você observar sempre o delta que você tem em relação a antes da pandemia. Então, você pega uma cidade, por exemplo, do interior, que ela já tinha uma média antes da pandemia de 50% de isolamento social. Quer dizer, as pessoas passavam metade do tempo delas em casa, já. Antes da pandemia, a cidade pacata, tranquila, as pessoas não andavam muito, que é uma característica, às vezes, de cidade interiorana. Mas você pega Jundiaí, por exemplo, que é uma cidade dormitório, às vezes, que muita gente vai trabalhar na região de Campinas, praticamente quase todo mundo ativo saía da cidade para trabalhar em outra região. Então, o índice de isolamento é muito baixo. Então, ela não vai conseguir chegar a 70%, a não ser se ela ficar trancada dentro de casa durante o tempo todo, né? E o isolamento social é isso. Se você der uma saidinha para ir na farmácia ou para ir no supermercado, você sai do isolamento social. Então, esse índice cai. Não importa se é os 5 minutos, se é os 10 minutos, você se expôs ao risco. Minimamente, mas se expôs. Então, o índice ele é sempre muito rígido, ele é exato, né? Ele avalia com essa mobilidade, né? Então, no início tinha essa consideração, a gente foi aprendendo com o tempo, que é sempre perceber o que era antes e o quanto você cresceu em termos de isolamento em relação ao que era antes da pandemia, né? Então, a gente sempre usa esses fatores para poder fazer o quanto que você cresceu e o quanto que a sua política foi efetiva, né? A gente sabe que essa questão de manter as pessoas em casa, no início, teve o maior resultado, né? Que, obviamente, o início foi mais preocupante. Agora, passado mais de um ano, as pessoas têm uma maior dificuldade, têm uma necessidade de trabalho, tem um desgaste psicológico, tem vários fatores aí, humanísticos, vamos chamar assim, que interferem nessa questão, né? Então, realmente é uma relação difícil de lidar, e a gente sabe que esses fatores políticos também interferem, então, realmente, é um fator que a gente aprendeu a lidar, que é observar a política pública, aplicar, ver o resultado, se teve efeito, se não teve, aplica outra medida, e aí a gente vai, de certa forma, lidando com esse vai e vem dos indicadores. Na sua apresentação, você colocou um gráfico, uma imagem, né, onde você tinha a cidade de São Paulo, né, que era o principal foco de contaminação, e aí depois você viu que essa coisa espalhou frente a essas pessoas se dirigirem para o interior. Você mostrou várias vias lá.
essa questão, né, por exemplo, Wuhan, né, que quando teve aquela crise, o que eles fizeram? Eles fecharam a cidade, né, eles isolaram a cidade e não deixou ninguém sair de lá, entendeu? Esse grupo, né, que está atuando, alguma vez pensou em alguma medida desse tipo ou não? Na verdade, assim, todas essas medidas, quando a gente estava lá no comitê de crise, é um grupo mais ou menos de mais de 40 pessoas atuando ali naquela sala Anchieta, logo no início, tá? Então, existiam várias perspectivas. Tinha um pessoal que analisava os padrões de mobilidade pelo mundo inteiro, pessoal que avalia os impactos e necessidades de intervenção sanitária, tinha um pessoal que tinha análise jurídica do aspecto. Por que eu falo jurídica? Porque lá na China, você pode fechar uma rodovia tranquilamente, basta o governante querer. E no Brasil ou em outros países, isso não é possível, às vezes, por questões legais e também por outros direitos adquiridos e talvez um reflexo na população, um reflexo político, um problema de gerar tumulto. Então, tem vários fatores que são levados em consideração. Em cada país tem uma interpretação diferente desses aspectos. Então, por exemplo, se confinar uma cidade pode gerar alguns outros problemas que, lá no comitê de contingência, isso era tudo botado em pauta e se avaliava os reflexos de adotar ou não algumas coisas, né? No início, tudo isso foi botado em pauta, medidos prós e contras, algumas coisas foram efetivadas, outras não. Umas coisas deram certo, outras coisas não deram certo. Não sei se vocês lembram, lá no início da pandemia, na primeira fase, a própria cidade de São Paulo tentou fazer alguns rodízios alternativos, né, diferentes, que às vezes não deram tão resultados positivos. Então, eles mudaram a forma de fazer rodízio. Então, foi realmente um modelo de experimentação que era novo para todo mundo, onde se colocou na mesa todas as possibilidades, algumas juridicamente possíveis, outras juridicamente complicadas, né? A própria questão do isolamento social, quando a gente começou a monitorar pelos celulares, vamos chamar assim, pelas antenas, nos dias seguintes choveu 30 processos em cima do IPT, por exemplo, porque nós estávamos atuando isso. Então, nós tivemos que provar que a gente não estava monitorando ninguém, a gente só tinha um percentual da população que não identificava ninguém, não pegava dados pessoais, eu não rastreava ninguém, basicamente eu mostrava percentuais de pessoas em isolamento da cidade. Isso, eu não identifico ninguém com isso, eu não sei quem é, qual a pessoa, o tipo, sexo, raça, não sabia nada. Então, quer dizer, não existia uma maturidade jurídica ainda estabelecida, né, para você fazer algumas situações mais rígidas que poderiam, de certa forma, ter uma intervenção mais radical, que poderia ter um efeito na contenção do vírus mais eficiente, que você pegar a Coreia do Sul, Taiwan, cidades orientais que têm um processo não tão democrático de lidar, vamos chamar assim, tá, que tem outros tipos de regra, eles foram muito mais rígidos e o nível de contágio lá é muito menor. Só que o impacto na democracia da região são totalmente diferentes de país para país. Então, tudo isso foi botado na mesa, tá? Foi discutido, foi avaliado o impacto, algumas coisas, foi decisões que têm que ser tomadas, né, porque se avalia o nosso cenário. Se você fecha o comércio, você diminui a disseminação, mas você prejudica os negócios financeiros. E é uma briga de puxa a corda para cá, puxa a corda para lá, e todos os fatores são colocados na mesa e tomam as decisões por vários fatores que variam conforme o tempo. Tá? Então, realmente, é um processo decisório bem complexo, né, e com vários fatores aí interferindo, desde fatores técnicos, políticos, legais, e no início foi bem complexo, porque tudo isso chovia numa velocidade tremenda. Agora, a gente entrou num ritmo, né, a gente está na segunda onda pior que a primeira, a gente já sabe como lidar no sentido de aspecto jurídico, já está bem mais maduro nesses aspectos, então a gente consegue fazer até um limite que a questão legal e a questão administrativa, política, possa ser realizada dentro do nosso contexto. Né? Esse sistema de monitoramento continua funcionando a todo vapor nesse centro de contingência? Esse trabalho de IPT continua ou ele foi interrompido? Ele continua desde março, né? Então, o ano passado a gente tinha uma presença física, né? Das 8 às 8 da noite lá, a gente terminou essa presença física no Palácio dos Bandeirantes, mais ou menos no final do ano passado. A gente continua fazendo esse monitoramento remoto, tá? Porque basicamente a gente já criou todos os dashboards, a gente tem as informações, todas elas integradas, todas elas alimentadas online, né, automaticamente, né? Já gera os dashboards e todo mundo tem acesso a isso de forma remota, né? O
o comitê de contingência, o governador, o vice-governador, os secretários têm as informações online, nos seus celulares, nas plataformas web, né? E a gente vai lá semanalmente para marcar a presença física, mas a gente faz todo o controle hoje remotamente desses dashboards e dessa infraestrutura tecnológica de suporte, tá? Então já não há mais a necessidade de estar presente fisicamente, mas o espaço ainda existe, ainda tem gente trabalhando lá, os dashboards ainda estão sendo lá apresentados, porque sempre tem visitas, tem os secretários que sempre vão lá semanalmente, discutam, ver os gráficos, e às vezes eles gostam de estar lá naquela sala para ver as coisas acontecendo ali, que tem uma visão diferente que você vê no celular ou você vê na sua página web. E o IPT continua o responsável por esse trabalho? Isso. O CIMI, ele é composto por várias entidades, né? O IPT foi a primeira que chegou lá dentro do CIMI, né? Ela é liderada pela Secretaria de Governo, CIMI, ela é a liderança da Secretaria de Governo, que hoje tem o Rodrigo Garcia como secretário, né? Mas ela é composta pelo IPT, composta pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, composta por outras entidades que fazem parte do CIMI. Então, o CIMI não é ele é um conjunto de elementos que trabalham ali, né? E tem representantes de vários deles. Eu sou representante do IPT dentro do CIMI, né? E eu, de certa forma, coordeno as atividades do IPT dentro do CIMI, onde tem esses dashboards integrando essas informações. Mas quem bota a mão na massa é o IPT, ou não? Ou tem mais gente botando a mão na massa? Tem mais gente, né? O SEAD tem mais gente. Tem. O SEAD, por exemplo, é o responsável pelos dados da saúde. Então, esse número de contágio e número de coisas é conduzido pelo SEAD. A Secretaria de Logística e Transporte, ela é responsável pelas informações de transportes, né? Nós temos a Secretaria da Fazenda, que é responsável pelos dados das notas fiscais eletrônicas. Todos eles trabalham juntos, integrados, para formar essas informações. Então, é um trabalho de várias mãos. Isso foi um fator importante, tá? O governo sempre trabalhou unido em várias coisas, mas o Covid fez todas as secretarias trabalharem junto num bem comum. Isso foi um fator bastante determinante desse trabalho que a gente fez, né? Então, a Secretaria da Fazenda sentou na mesma mesa. Então, para o CIMI, por exemplo, nós temos dados da Secretaria da Fazenda, dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, dados de operadoras de telefonia, dados de concessionárias de rodovias, dados de empresas públicas como o SEAD, dados da Artesp, que é uma agência pública. Então, assim, a gente conseguiu integrar muitas entidades públicas, privadas, colaboração, doações de infraestrutura também teve. A Prodesp faz parte desse processo. Ela armazena essas informações, elas estão hospedadas na infraestrutura da Prodesp, ela também sincroniza os dados. Tivemos consultorias que contribuiu também com análises internacionais para fazer isso. Tudo isso consolidou no CIMI e outros fatores lá. Então, assim, não é só o IPT, mas nós temos um papel muito importante. A USP também tem as suas contribuições lá, que ela também contribuiu. O pessoal do IME, por exemplo, junto com o Fábio Com lá, eles criaram a infraestrutura desse middleware que integra as informações. É uma plataforma chamada Intercity, que foi financiada pela FAPESP. Então, vocês podem ver que todo o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento do Estado está envolvido nesse ecossistema de tomada de decisões, né? Então, a gente envolveu USP, FAPESP, Secretaria de Governo, empresas privadas, tudo isso estão unidas aí, foram utilizadas para poder gerar todos esses dados aí do CIMI, que a gente apresentou aqui os dados. Então, não é um trabalho do IPT, é um trabalho a várias mãos, né? E tem vários secretários que ajudaram. O Otaviano, da Secretaria de Transporte, foi uma pessoa que ajudou muito, a Patrícia Ellen, com certeza, conduzindo todo esse trabalho. Então, todo o secretariado, o apoio que o governo deu para criar esse ambiente de ciência e tecnologia para apoiar essas decisões, está integrado dentro desse ecossistema. E os dados de celulares ainda, eles estão disponíveis em algum lugar, esses dados? Porque aí eu soube que existem aí alguns grupos que acabaram, vamos dizer, comprando, né, vamos dizer, essa base de dados aí, ou essa base de dados dos celulares, das antenas, elas são disponíveis, isso tem que ser comprado, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, tá? O que nós temos acesso são as informações do percentual de isolamento de dados, o isolamento social, tá? Isso hoje ela está livre, está pública, esses percentuais no site do governo do estado de São Paulo, por exemplo. Você vai lá, São Paulo, coronavírus, isolamento, você vai encontrar esses dados, você pode baixar, os dados são livres, tá? A base de dados referente ao dado bruto, eles são de domínio do operador e a gente também não tem contato com ela, é um produto das operadoras, tá? Então, elas fizeram uma força-tarefa e uniram lá Vivo, Oi, TIM, Claro, e todas as outras, as principais aí, operadoras da Finel, se uniram junto com a BR Telecom, que, de certa forma, integra essas informações de todas as operadoras, consolida
e gera os índices percentuais de isolamento e passa para o governo esses índices que são públicos. Isso continuou desde março do ano passado até hoje, eles continuam acontecendo dia a dia. Estão lá disponíveis no site do governo do estado, disponíveis. E eles têm acordo com vários estados, tá? Isso continua sendo feito. Os dados das operadoras, elas não são os únicos que foram ofertados para tomada de decisão, para avaliar isolamento social. No passado, tinha também a Inloco, que era muito usada, por exemplo, no Recife, né? Elas também foram usadas, também o governo do estado também usou de São Paulo para isso, usou essas informações. Só que a Inloco, ela finalizou agora, o mês passado, se não me engano, ela finalizou essa operação de avaliação do isolamento social, foi comprada, mudou essa política de negócios, né? Hoje nós temos dados de operadoras, apenas de operadoras, e continua o processo acontecendo normalmente, diariamente, eles enviam as informações para a gente consolidar na nossa base aqui, que tem basicamente índice de isolamento social. Os dados referentes à circulação das operadoras, mais dados mais profundos, é um produto das operadoras, que é o negócio deles, né? Eles também têm áreas de negócio que lidam com esses dados, e aí é realmente dados particulares deles, usando as premissas de negócio deles. E aí, exatamente para obter esses dados, para qualquer análise que você queira fazer, tem que ser, de alguma forma, contatar essas operadoras para ver em que condições eles poderiam disponibilizar isso, né? Mas, como você falou, não são públicos, né? São coisas, como você falou, isso tem a ver com o próprio negócio da operadora também, né? Isso, as operadoras, além de prover dados e voz, ela tem outros negócios que são providos por essas informações, assim como o Google, assim como o Facebook, também não é só apresentar as páginas com as informações sociais, né? Ela também utiliza isso para os negócios próprios delas, e os dados é o grande potencial dela de negócio, e cada uma delas trabalha de forma diferente, é claro, de um jeito, a Oi de um jeito, a Vivo de um outro, e aí tem a sua política negocial para tratar com relação a esses dados. Agora, em outros países a política é a mesma, por exemplo, os dados de celulares, por exemplo, na Inglaterra ou em algum outro país, eles têm a mesma política que é feita aqui pelas operadoras brasileiras? Então, essa política dos dados de operadoras, elas começaram na Europa, principalmente porque lá começou, principalmente, esse contágio lá conseguiu, né? Então, a Itália usa isso, né? A Áustria também usa esse modelo de operadora através de herbes. Outros países usam aplicativos, né? São aplicativos que o governo deu para a população, e o aplicativo fornece informações mais detalhadas sobre isso, com a política de privacidade diferenciada, né? Cada país tem a sua própria técnica. A questão de usar a rede celular para isso, alguns países usam, muitos deles usam, países europeus principalmente, tá? Usam dados de antenas de celulares para prover isso, Itália, Espanha, Áustria, que eu comentei, usam isso. Outros países que eu comentei usam aplicativos. Outros países têm convênio com o Google, que pega dados direto do Google sobre isso. Então, cada país tem sua própria política e sua forma de lidar, né? Claro que os países europeus têm uma entidade um pouco maior, que é a Comunidade Europeia, que tem um pouco mais de padrões de uso que compartilham entre eles, né? O Brasil já é um grande continente, né? Os Estados Unidos é um outro modelo, e a gente percebe o seguinte, existe um modelo mais oriental de lidar com isso, um modelo mais ocidental ali na Europa, que é um modelo, tem um modelo latino-americano também. Então, existe uma questão cultural, uma questão tecnológica, uma questão de desenvolvimento de maturidade jurídica e legal também de cada um desses ecossistemas que são diferentes, tá? Você vê o ecossistema legal do Ocidente Oriental, ele é muito mais restritivo, ele tem muito mais mecanismos para poder prever restrições de populações, muito mais obrigatórios e mais restritivos. O Ocidente, ali na Europa, já não permite tanta coisa. Não pode prender uma pessoa dentro de casa. A Coreia do Sul, se você sair de casa, você vai preso. A polícia te prende, vai preso porque você restringir uma regra. Coisas que não acontecem na Europa, não acontecem no Brasil. Não pode, né? Então, esses ecossistemas, oriental, europeu, América do Sul, têm ecossistemas legais diferentes, com algumas permissões, algumas proibições, e tem que lidar com essas variáveis, vamos chamar assim, né? Bom, Alessandro, a gente até já ultrapassou em 10 minutos aí o tempo de 1 hora, queria agradecer demais, eu acho que você cobriu de uma forma extremamente detalhada todas as possibilidades, né? E eu acho que quem quiser atuar nessa área, quiser desenvolver alguma atividade, eu acho que esse seu webinar aqui, ele vai ser a fonte principal para uma pessoa poder começar a ver que caminho seguir, porque acho que você conseguiu sintetizar de uma forma muito importante. Queria parabenizar você e o IPT
e a sua equipe pelo trabalho que foi feito ao longo da pandemia e continua, como você falou ainda, agora de forma remota, mas o trabalho, porque essas informações, elas realmente são fundamentais para qualquer ação que você queira estar fazendo. Então, queria também agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube. Alguma pergunta que não houve possibilidade de ser respondida agora, eu vou depois copiar esses comentários e eu vou passar para o Alessandro, tá bom? Então, eu queria, então, agradecer mais uma vez e passar a palavra para você, para suas considerações finais, para a gente encerrar esse webinar. Ok, obrigado, eu agradeço o convite, né, acho que sempre é bom disseminar o conhecimento e o que está sendo feito aí, então, em termos de ciência e tecnologia para o combate da pandemia, né. É importante frisar que esses dados são públicos, né, qualquer pesquisador pode utilizar esses dados para suas pesquisas. Todos os nossos parceiros que ajudaram a criar esse ecossistema, a Secretaria de Logística e Transporte, a USP, a FAPESP, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SEAD, enfim, o pessoal da saúde, todos eles tiveram um papel muito importante, a gente só tem a agradecer porque é um trabalho conjunto, né? E a gente sabe que esse material tem um trabalho pós-Covid que vai ter que ser trabalhado aí, que a gente já tem que pensar nesse cenário, né? Que as universidades estão trabalhando com esses cenários. Nós lá também nós temos um mestrado profissional em computação aplicada, que as pessoas podem entrar no mestrado, estudar esses problemas com esses dados que foram gerados, né? Então a gente tem abertura de inscrições agora no meio do ano, tem a USP também com estudos, quer dizer, toda a questão de pesquisa se apropria dessas informações e todo esse conhecimento gerado para que a gente não passe por problemas iguais no futuro, que pode voltar a ter, infelizmente, né? Pode ser um cenário mais recorrente, então a gente tem que aprender com esse cenário, criar uma base de conhecimento, medidas e evoluir, seja com teses de mestrado, teses de doutorados, políticas públicas, um modelo da iniciativa privada, trabalhar com modelos diferentes que sejam mais sustentáveis, né, que possam evitar e trabalhar. Então, agradeço o convite, meus contatos estão aí, podem mandar os dados, informações, perguntas através do Hélio, ou contato direto, e a gente está aí aberto a discussões e parcerias, escrever artigos ou comentar mais informações sobre esse ecossistema. Querido, muito obrigado, um forte abraço, uma boa noite a todos, ao Alessandro também, e até a próxima aí. Um abração a todos aí. Obrigado. Até mais, gente.